Então, boa noite a todos e feliz Dias dos Pais aos nossos pais aqui presentes hoje. Menos pais aí diferente, né? E você que está aí hoje, nossos irmãos, vamos juntos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 15 e versículo 16. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou, desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Até aí. O título da nossa mensagem hoje é meio esquisito. É Isaque, o filho do pai e o pai do filho. Esquisito, né? O filho do pai e o pai do filho. Mas o tema da nossa mensagem, ele é muito fácil de entender. Os pais, eles são responsáveis para dar continuidade à fé que eles receberam. Resumindo, nós pais, nós somos responsáveis para dar continuidade à fé que nós recebemos. Esse texto que nós acabamos de ver, no capítulo 48, ele não foi dito pelo nosso personagem desta noite, o Isaque, mas ele foi dito pelo filho do Isaque. Ele foi dito nos momentos finais, momentos antes que esse patriarca estava morrendo. Ele disse exatamente isso, versículo 15. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou desde o dia em que eu nasci até agora. Veja como ele está transmitindo, mas veja como ele está transmitindo alguma coisa que ele recebeu de alguém que também recebeu. Nós estamos falando de um pai da terceira geração, que passa para a quarta geração, mas que recebeu da segunda geração, e essa segunda geração é o Isaque. Esse é o personagem nosso desta noite. Muito bem, irmãos, o que eu quero dizer com esse título, né? O que eu quero dizer com esse termo, o filho do pai e o pai do filho? Na verdade, eu só quero identificar o nosso personagem como ele é visto aos nossos olhos. Talvez a gente já ouviu dois termos aqui, né? Olha, o irmão da Santi, dificilmente a pessoa fala Júnior, né? Mas costuma falar que é o irmão da Santi, né? Ou o namorado da Fátima Bernardes. Agora, eu vou dizer, se eu fosse o Júnior ou fosse lá o Gadelha, eu não ia gostar de ser chamado assim, tá? De ser chamado como o namorado, agora o marido, mas toda vez que alguém vai se referir a mim, a pessoa tem essa desfeita, não é? De dizer, eu tenho nome. Nós temos uma tela seguinte aí, né? É claro que isso aqui é um meme, tá, irmãos? Isso é um meme, tá? O namorado de Fátima Bernardes não gosta de ser chamado de namorado de Fátima Bernardes. É claro que eu acho que jornal nenhum noticiou isso aí, né? Eu não gosto que me rotulem de namorado de Fátima Bernardes. Eu tenho nome, comentou o namorado da Fátima Bernardes. Coitado, né? Sempre que alguém se refere a ele, se refere desse jeito. E acaba, meus irmãos, que o negócio pega, né? O negócio pega, que nem o coitado do Júnior. Ele vira daqui, vira dali, acaba sendo chamado o irmão da Santi. Essas pessoas parecem que não têm vida própria, sabe? Porque estão sempre ligados a alguma outra pessoa, né? E é assim, meus irmãos, que às vezes, infelizmente,
nós vemos o Isaac. Não é muito honesto com Isaac ver Isaac desta forma. Ele é mais conhecido como filho de Abraão e pai de Jacó do que realmente um personagem, um herói da Bíblia. Sempre que vamos nos referir a ele, ou ele é o filho de Abraão, ou ele é o pai do Jacó, né? Aquela pessoa que está fadado a não ser uma entidade, né? Uma figura na sombra, seja na sombra do pai, seja na sombra do filho, sem essência própria. Mas isso não combina com o que as Escrituras ensinam. Mas geralmente a gente é meio desleal com as pessoas. Nós às vezes fazemos um meme até com personagens da Bíblia. Agora, o Isaac, irmãos, ele realmente, quando você olha para as Escrituras, ele dá aquela aparência que está sempre à margem da história, né? Sempre à margem dos acontecimentos. A vida dele, ele viveu mais do que o seu pai, ele viveu bem mais do que o seu filho. Só que quando a Bíblia fala do Isaac, é um pouco no capítulo 22, né? Porque ele nasce no capítulo 20, aí um pouco no capítulo 22, depois aparece de novo no capítulo 24, casando, né? No capítulo 22 ele é oferecido, no capítulo 24 ele casa, no capítulo 26, né? Ele vai para Gerar, e no capítulo 27 ele abençoa os filhos dele e depois some da história. É muito curto para um livro de 50 capítulos, um livro que o Jacó praticamente domina metade, e o Abraão a outra metade. O coitadinho, então, ele ficou ali, sabe, pelo meio do caminho. Mas não é difícil dividir a vida do Isaac, né? Ele nasce como filho da promessa. Ele é levado pelo pai e amarrado no Monte Moriá para ser sacrificado. Depois ele se casa com Rebeca. E aí ele começa a reabrir poços que o pai tinha aberto e os filisteus tamparam. Termina as aparições de Isaac justamente com aquela cena de Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé. Ele foi um herói da fé. E termina dizendo que ele abençoou os seus filhos com relação às coisas futuras. Pela fé, Isaac abençoou os seus filhos em relação às coisas futuras. E quando você olha esses poucos capítulos que falam sobre ele, como eu disse, ele parece que está à margem da história. Quando é assim, parece que é um coadjuvante, não o protagonista, o personagem principal. Lá no capítulo 22 é Abraão que é chamado para fazer o sacrifício, e ele é o sacrifício. No capítulo 24 ele casa, ele está orando lá na casa dele, lá no campo, mas o capítulo todo se desenrola para ele, mas praticamente não fala dele. É o servo que vai buscar, é a Rebeca, é o irmão da Rebeca, finalmente ele pega, casa com ela e leva para a tenda da sua mãe. E quando ele é protagonista, no capítulo 26, ele reabre os poços do pai dele. Isso vai ser muito instrutivo para nós. Temos uma pergunta aqui, irmãos: quem afinal foi o Isaac? Quem é esse personagem? Quem é esse personagem que surge diante de nós? Será que realmente ele tem menos valor que os outros patriarcas? Qual que é o papel do Isaac? Que ficou ali, coitadinho, apertado pelo pai e apertado pelo filho. Então, quem é esse homem que sobe diante de nós? Não é? Bom, tá bom, então vamos colocar ele. Como a história coloca, ele primeiro é o filho do pai. Só que ele não é um filho qualquer, ele é o filho do pai Abraão. E se Abraão é o pai da fé, então ele pode se levantar diante de todos nós como filho da fé. Ele é o primeiro filho da fé, e muito mais que isso. Ele é o filho que Deus prometeu que ia fazer uma aliança com ele. Eu gosto muito dessa passagem do livro de Gênesis, no capítulo 17, porque o Abraão já tem um outro filho, que é o Ismael, correto? Mas aí Deus, quando vai conversar com Abraão, capítulo 17, aqui no versículo 19 do livro de Gênesis. Vamos ler comigo aqui, né? Deus disse assim, olha, porque o Abraão fala, meu Senhor, tomara que Ismael viva, né? Diante da tua face. Aí Deus olha para o Abraão, né?
E no versículo 19 diz assim: E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, vai dar luz a um filho, e você vai chamar ele de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, a minha aliança, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Ele não disse isso de Ismael, ele não disse isso nos outros filhos de Abraão, mas ele diz isso de Isaque, antes de Isaque nascer. Se a gente chama ele como filho do pai, ele não é um filho qualquer, ele é o filho da fé. Ele é o homem que Deus disse: eu vou fazer uma aliança com Isaque. É assim, daí a gente dizer que ele é o filho do pai, mas também ele é o pai do filho. E também não é um filho qualquer, porque ele, meus irmãos, assim como Ismael, assim como Midian, que também era filho de Abraão, eles tiveram um monte de filhos. E se eu perguntar para você, ou qualquer pessoa que está assistindo na live hoje, se sabe decorar o nome de um filho de Ismael, ou um filho de Midian, ou qualquer outro dos filhos de Abraão, porque não foram poucos, eu desafio alguém a falar, dificilmente alguém saberá. Mas se eu perguntar como era o nome do filho de Isaque, aí todos nós olhamos e sabemos, ele se chamava Jacó, mas não é um Jacó qualquer. Ele é pai do filho, mas é pai daquele menino que Deus disse: eu amei Jacó. Você não vai ler muitas vezes essa frase na Bíblia, se referindo a uma pessoa em particular, mas Deus disse com a boca cheia: eu amei Jacó, com todos os defeitos de Jacó, mas eu amei Jacó. Meus irmãos, não é pai de um filho qualquer, ele é pai daquele menino que Deus criou, a nação de Israel, o povo de Israel. Eu digo para você, ele é pai do menino que a nação dele está lá até hoje, estão lá, estão ali, bem perto de nós, foram para a Olimpíada e ainda ganharam mais medalha que a Argentina, né? Olha só que coisa. Então veja, qual é, meus irmãos, então, o grande feito de Isaque, desse nosso herói bíblico, né? Que vamos pensar em feitos, em coisas, e quando nós pensamos em feitos, em alguma coisa que aconteceu, já surge logo um grande evento, né? O Moisés jogou aquelas pragas lá para o Egito, abriu o Mar Vermelho, grandes coisas fez o Moisés. E o Elias chegou até a ressuscitar, grandes coisas fez o Elias. Aí eu pergunto para você, o que o Isaque fez? Qual é o grande feito de Isaque como um herói bíblico? Uma coisa eu sei, ele era bem diferente do seu pai e bem diferente do seu filho. Tanto o pai quanto o filho, eles andaram o mundo inteiro na época deles. Andaram. Olha o Abraão, nasceu lá na Mesopotâmia, saiu andando, foi para Harã. De Harã, ele veio para a Palestina, Canaã, e depois desceu para o Egito e morreu em Canaã. Veja só, era o mundo inteiro praticamente. Ele andou o mundo inteiro. E o Jacó? Bom, Jacó foi diferente. O Jacó nasceu na Palestina, saiu da Palestina, foi lá para Harã, lá perto da Mesopotâmia, voltou para a Palestina e depois foi para o Egito e morreu no Egito. A diferença do pai para o neto é que o pai, ele nasceu fora de Canaã e morreu em Canaã. O neto, que é Jacó, o filho aqui de Isaque, ele nasceu em Canaã e morreu fora de Canaã. Agora, esse camaradinho aqui, esse riso, essa pessoa maravilhosa na Bíblia, chamado Isaque, ele nunca saiu de Canaã. Se você mapear os lugares que ele foi, dá até vergonha. Ele estava no posto de Beer-lahai-roi, do posto de Beer-lahai-roi ele foi para Berseba, de Berseba ele foi para Gerar. Aí quando você olha no mapa, é um raio de menos de 100 metros quadrados. É daqui em Bauru. É muito pouco. Esse homem não andou nada, ele não andou nada. Então o que esse homem fez? Não é? Muito bem, irmãos, né? Se o pai e o filho dele viveram uma verdadeira epopeia, porque o pai até venceu reis, conheceu os maiores homens do seu tempo, o faraó, o Kedorlaomer, o Jacó não é para menos.
O Jacó também conheceu grandes nomes, ele também conheceu um faraó e ainda abençoou o faraó. E o Isaac? Meus irmãos, o Isaac, mais uma vez, como eu disse, naquele quadradinho dele, ele só podia dizer, ado, cada um no seu quadrado, meu quadrado parecia ser muito pequeno, ele podia dizer, né? Então, em que, meus irmãos, ele serve de espelho? Quando você abre a Bíblia no capítulo 26, aqui comigo, do livro de Gênesis, o que ele fez? Bom, a palavra de Deus diz no capítulo 26, no versículo 12, que ele plantou e ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Tá, vamos colocar isso como um feito, tá bom? Mas aí, no versículo 18, do capítulo 26, tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está reabrindo os poços que o pai abriu, e os filisteus foram lá e fecharam. Seja pela maldade, seja por qualquer outro motivo, o pai abriu poços de água, e os filisteus fecharam, e ele, de alguma forma, ele está fazendo alguma coisa. Ele está reabrindo os poços do seu pai. Em que Isaque serve de espelho? Irmãos, ele conservou a fé. Parece pouca coisa. E quando você olha para todo o texto bíblico, e você entende que se uma pessoa fizer o que ele fez hoje, conservar a fé da forma que ele conservou, imagine que pai seremos. Imagine que pai, meus irmãos, seremos diante de Deus, se apenas fizermos o que o Isaque fez. Não, ele não tem um grande feito como o seu pai Abraão, e nem como Jacó, nada disso. Alguém pode dizer isso em coisas humanas, mas aí você olha para a história dele, e o que ele fez? Ele está mantendo aquilo que o pai abriu, ele está lá se esforçando para manter aquilo que nós conhecemos como a fé de Abraão. Então, irmãos, por Isaque, a fé de Abraão, ela foi continuada. O que ele criou de novo? Nada, absolutamente nada. Ele não criou nada de novo. Eu disse, o Abraão, só com Quetura ele teve 6 filhos. Com Agar ele teve mais um filho, que foi o primeiro, Ismael. E ainda nós temos um ponto de interrogação sobre filhos e filhas, que se menciona lá no capítulo 25. Mas pelo nome nós conhecemos mais 7 filhos de Abraão. Pelo nome, tá? Apenas Isaque conservou a fé. Mas todos eles foram criados por Abraão. Todos eles receberam algum presente do Abraão e foram embora. Mas Isaque é o único que conservou a fé. Para mostrar para nós que esse negócio de conservar a fé não é tão simples assim. Não é um serviço para amadores. É um serviço para pais dedicados. Pais que amam a palavra de Deus. Pais que amam a Deus. E digo mais, para pais que amam a sua igreja. Não é para qualquer um. O Abraão não teve só Isaque, mas Isaque, corajosamente, insistentemente, ele conservou a fé do seu pai. Coube a Isaque, como eu disse, reabrir as fontes de águas que o seu pai abriu. O Abraão foi lá em Berseba, ele abriu um poço em Berseba. E os filisteus foram lá e tomaram aquele poço. Chegou o momento que Abraão chegou a discutir por causa daquele poço. Anos depois, lá está o Isaque, fazendo o quê? O que está fazendo aí? Estou reabrindo os poços do meu pai. Aqui corre água.
águas vivas corriam por aqueles poços. E ele reabriu. Mesmo que ele estava em Gerar, estava numa terra estranha, ele mostrou: eu vou conservar, eu vou preservar aquilo que era do meu pai. Mas existia uma coisa mais preciosa que poços de água, que é a fé, que é a palavra, que é aquilo que ele recebeu de espiritual do seu pai. Então, irmãos, foi dele a tarefa de fazer a profecia se cumprir. Então você pense comigo, se Abraão, ele é o pai da fé, isso, meus irmãos, se deve espiritualmente, se deve porque Deus permitiu que assim fosse, é claro, mas se deve a Isaac, porque Isaac é o elo. Isaac é aquele homem que pegou a palavra do Abraão, a fé do Abraão e levou até o seu filho Jacó. Na verdade, não foi só para o filho Jacó, porque lá no livro de Hebreus diz que ele abençoou os seus filhos. Mas se Esaú não quis seguir aquele caminho, ou se ele seguiu e os seus filhos se perderam, isso é uma outra história, que a Bíblia para nós, ela não conta, nós se omite disso aí. Mas uma coisa nós sabemos, que aquele pai, ele pegou a palavra que veio do pai Abraão, e ele fez o quê? Ele transmitiu para o seu filho Jacó. Então Isaac, ele é o primeiro convertido. Isaac, ele é o primeiro a obedecer à fé que o seu pai obedeceu. Foi o primeiro discípulo do pai Abraão. Não é apenas filho. O Isaac, como eu disse, ele não é um filho qualquer. Ele é o filho discípulo. Imagine ele vendo o seu pai, amigo de Deus. Ele disse: eu também quero ser amigo de Deus. E qual é o momento dos dois, irmãos? Existe na Bíblia aquele momento que os dois, no palavreado de hoje, os dois estão fechados, sabe? Estão fechados um com o outro. Sabe quando? No capítulo 22. Eu quero que você abra comigo lá no capítulo 22. Esse é o grande momento do Isaac como um discípulo. Diz o versículo 1. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a Isaque, que tu amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que está acontecendo aqui? Esse momento é chamado de Akedá. Akedá significa sacrifício ou amarração. Eu prefiro te chamar de amarração. Por que, pastor, o senhor prefere te chamar de amarração? Porque nós estamos falando de um menino aqui que tem no mínimo 15 anos. Alguns dizem que ele tinha mais de 15 anos. Mas se você não quer que ele tenha 15, nem quase 40, como diz alguns, vamos colocar 20, tá? Vamos colocar aqui uma boa idade. Nós estamos falando de um homem que tem 120 anos e um rapazinho que tem 20 anos. E se você dá 15 para ele, nós vamos dar 115 para o Abraão. Então o Abraão, quando ele tinha 115 anos, Deus disse assim: Abraão, ele disse: oh meu Deus, estou aqui, meu Deus, estou aqui, meu amigo. Aí Deus disse: Abraão, toma o teu filho, que você ama, vai no Monte Moriá e oferece para mim em holocausto. Isso é um teste de amor que Deus fez com Abraão. Irmãos, para Deus fazer um teste de amor, não é para Ele saber que eu o amo, Ele já sabe. Para Deus fazer um teste de amor, é para que eu saiba desse amor. Não Deus, porque Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Deus não vai pedir uma coisa dessa para uma pessoa que não ama Ele. Jamais Ele pediria uma coisa dessa para uma outra pessoa. Abraão, pela fé que ele tinha, pelo amor que ele tinha a Deus, foi pedido isso dele. Akedá, amarração. Sabe por quê? Porque ele teria que amarrar o seu filho naquele altar em sacrifício.
E mais do que isso, aquele filho precisava se deixar amarrar por um velho de mais de 100 anos. Meus irmãos, Deus tem um teste de amor, o problema é que o teste é o próprio Isaac. Esse é o teste de amor. Quem que é o teste de amor? Você, meu filho, é o teste de amor. Então, quando você vai lendo as Escrituras, tá? Ele se levanta de manhã, né? E ele vai para o caminho. Aí, no capítulo 22, no versículo 6, tomou Abrão a lenha do holocausto, colocou sobre o Isaac, seu filho, tomou o fogo, tomou a faca na sua mão. Eu quero só essa frase final aí, tá? E os dois foram juntos. Ou melhor, está escrito aqui, e foram ambos juntos. Melhor, vamos resumir isso aí. Juntos. Entende por que ele é o primeiro discípulo do pai dele? Porque ele está junto com seu pai. Eles estão juntos no teste do amor. Ei, pai, nós estamos juntos para o que der e vier. Ele está falando isso para o pai dele. Pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, o senhor está até com a faca na mão. Onde está o cordeiro, pai, para o sacrifício? Ô, meu filho, Deus vai colocar algum sacrifício no teu lugar. Ele não era bobo, ele entendeu a mensagem, porque ele se deixou amarrar. Você olhando os versículos seguintes, olha um pouquinho mais comigo no versículo 9, vieram ao lugar que Deus dissera, e edificou Abrão ali um altar, e pôs em ordem a lenha a Quedar, ou seja, ele amarrou o seu filho. É aí, meus irmãos, que você vê que ele estava junto com seu pai, era uma união de pensamentos, os dois pensavam a mesma coisa, era uma união de propósito, os dois estavam ali para servir a Deus. Era uma união de sentimentos, de coração, porque os dois amavam a Deus do mesmo tanto. O Abraão não amava mais a Deus do que o Isaac, nem o Isaac amava mais a Deus do que o seu pai. É por isso que a palavra juntos ali tem um sentido maravilhoso. Para um pai levar o filho a amar a Deus como ele ama, não é uma tarefa fácil. Para você chegar no ponto de uma Aquedá, de amarrar o seu filho no altar, e ele nunca mais sair de lá, porque o Isaac nunca mais saiu daquele altar. Não, pastor, acabou ali, eles foram embora para casa. Não, o texto diz que o Abraão desceu, o Isaac não. Não que ele não tivesse descido, é porque espiritualmente Deus está dizendo, o Isaac sempre ficou ali. Ele nunca saiu daquele lugar. Então, ele estava amarrado aos ensinos que ele recebeu. O que o Isaac aprendeu do seu pai? O que o Isaac aprendeu? Olha, vamos ver algumas coisas. E se tem alguma coisa que está faltando aqui, vocês me desculpem. E eu espero que não tenha ninguém aqui que possa discordar daquilo que eu vejo. O que Isaac aprendeu com seu pai? Ele aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, que é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todas as suas forças, de todo o seu pensamento, de todo o seu coração, de toda a tua alma. Não é assim o primeiro mandamento? E ao próximo como a ti mesmo, é o segundo. Mas os dois é um só. Mas ele aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama mais a Deus do que tudo, você ensina os seus filhos a amar mais a Deus do que tudo. Ele aprendeu que em qualquer circunstância, é possível adorar a Deus. Quais foram as últimas palavras de Abraão antes de subir naquele monte com o seu filho? Capítulo 22 e versículo 5. Final do versículo 5, ele fala para os empregados, fique aqui, né? Eu e o moço iremos até ali,
e havendo adorado, voltaremos a vós. Está vendo só? As últimas palavras de Abraão, que o seu filho escutou para as pessoas, foi exatamente essas. Quais? Olha, nós vamos adorar a Deus. Então ele aprendeu que em toda, até nesse momento terrível, em todo e qualquer momento, nós devemos adorar ao Senhor. Adorar. Dizer para as pessoas que nós o amamos. Adorar é dizer: louvado seja o nome do Senhor. Jó, você perdeu a sua plantação. Jó, roubaram o seu gado. Jó, a casa caiu sobre a casa dos seus filhos. E ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Mas o Isaac aprendeu isso em casa. Ele aprendeu a adorar a Deus em casa, com seu pai. Ele aprendeu que Deus é o grande amigo, que Deus é o companheiro de todas as horas. Deus subiu com ele, desceu com ele, Deus sempre esteve com ele. Ele via o amigo de Deus é meu pai é amigo de Deus, Deus é amigo do meu pai. Ele aprendeu que Deus é o companheiro de todas as horas. Ele aprendeu a confiar na providência divina através da oração. Meus irmãos, ele é um homem que ora. Ele é um homem que ora para receber uma esposa. Ele é um homem que ora para a esposa que ele recebeu. Ele é um homem que ora. Ele aprendeu que Deus nunca mente. Que Deus, ele é verdadeiro. Que Deus sempre cumpre as suas promessas. Onde que ele aprendeu tudo isso? Ele aprendeu na sua casa. Ele aprendeu com seu pai. Então, meus irmãos, Isaac é a continuidade da fé. Isaac é a continuidade. Se o Jacó aprende quem é Deus, ele não aprendeu do Abraão, ele aprendeu do seu pai. Ele é um homem de fé. E um homem de fé é um homem que ora. Como eu disse, ele orava. Ele moço, ele orava. Está lá todo mundo se virando de ponta cabeça. Está lá o servo saindo, viajando quase 1000 quilômetros para buscar uma esposa para ele. Ele ora, ele conversa com Deus. Está lá meditando no campo, orando mesmo. Depois que ele casa, a mulher tem um problema lá, está triste. Ele ora pela sua esposa. Até a esposa aprende a orar com ele, porque eu acho que ela não sabia quando veio da casa do seu pai, mas ela aprendeu a orar. Um homem de fé é um homem que semeia boas sementes. A palavra de Deus diz, aí capítulo 26, versículo 12, Isaac semeou naquela terra, colheu naquele ano 100 medidas, porque Deus o abençoava. Se você tem semente boa, você tem semente boa. Pai, você tem semente boa. Semeia para você poder colher ainda nessa terra, ainda nesse ano. Você pode colher. E mais, um homem de fé, ele teme a Deus. Aqui é a coisa mais impressionante dele como pai. Não tem nada mais impressionante de Isaac como pai. Agora eu não falo como filho. Eu falo como o Isaac pai. O Isaac pai, ele ainda não tinha morrido. Quando o filho dele já tinha passado 20 anos fora de casa. E ele saiu meio escondido com as mulheres e os filhos. E aí o sogro veio atrás para, matar o Jacó. Mas não matou, porque Deus não deixou. E ele entendeu que Deus não deixou. E quando o sogro começou a discutir com ele, ele falou assim para o sogro: olha aqui, meu sogro, se não fosse Deus, o Deus do meu pai Abraão, e o temor de Isaac, o meu pai, olha como ele considerava, como ele chamava Deus, para o Jacó, Deus era o Deus do pai Abraão, Deus era o temor de Isaac, seu pai. Sabe o que isso significa? Que a lembrança que ele tinha do pai dele, de quando criança, de quando adolescente, de quando jovem,
A lembrança que ele tinha do pai dele, quando ele saiu de casa, ele já tinha 97 anos quando ele saiu de casa, a lembrança que ele tinha era: o meu pai é um homem temente a Deus. Perdão, ele saiu de casa com 77 anos. Meu pai é um homem temente a Deus. Ele chamava Deus de o temor do meu pai Isaac, o temor de Isaac. Então, o homem que teme a Deus é um homem de fé que abençoa os seus filhos. É assim que ele entrou no capítulo 11 de Hebreus. Lá no capítulo 11 de Hebreus, está escrito: esses são os heróis da fé. E aí começa a colocar o nome dos heróis da fé. Tipo o Abel, tipo o Noé, o Abraão, e o Jacó, e o Moisés. Mas ali tem um versículozinho de nada ali dizendo: pela fé, Isaac abençoou os seus filhos no tocante às coisas futuras. Então, irmãos, ele se tornou esse homem de fé, essa continuidade, porque ele aprendeu bem do pai dele. Agora, como pai, vamos falar do Isaac como pai agora, e já estamos terminando. Ele plantou a fé de Abraão no coração do filho dele. Ele conseguiu fazer isso aí. Ele era um homem pacato, não era de muita conversa, não era de muita andança, não era de muita bagunça, vivendo em paz na tendinha dele. Fosse hoje, ele ia comprar lá o seu Fusquinha 1300, passar anos e anos e anos até morrer e alguém vender. Tá vendo? Seria o Isaac hoje, vivendo ali praticamente na mesma casa, na mesma rua, mesmo CEP, entendeu? Ali é a pessoa. Mais uma coisa, ele conseguiu transmitir para os filhos a fé que ele recebeu. Olha, o filho dele, o Jacó, ele sabia que o pai tinha um tesouro. Ele sabia que o pai tinha uma coisa muito, muito boa para oferecer. E quando a gente pensa nisso, mais ou menos a gente começa a pensar em dinheiro. Ah, meu pai vai me deixar dinheiro. Ah, o meu pai vai me deixar os bens. Ah, o meu pai tem muitas terras, vai me deixar terras. O que adianta deixar dinheiro, terras, bens? Uma pessoa que não tem juízo, por exemplo, vai em pouco tempo acaba em nada. Agora, irmãos, tudo isso Jacó teve. Jacó foi muito rico, tá? Rico, riquíssimo. O Jacó teve terras, porque ele comprou terras também, tá? Não devia, mas comprou, né? O Jacó, ele conseguiu bens, muitos bens, tinha ovelhas, tinha vaca, tinha tudo isso. Ele conseguiu longe da casa dele. Não é dito que o pai dele deu um cabrito para ele. Escute o que eu estou dizendo. Não é dito na Bíblia que ele ganhou um cabritinho que seja do seu pai. Mas quando ele saiu de casa, ele já tinha o que ele queria. Como eu disse para vocês, ele saiu com 77 anos. O bem mais precioso que Isaac conservou para os filhos foi o quê? A fé do Abraão. Eu quero que você vá comigo no capítulo 28 do livro de Gênesis, tá? Livro de Gênesis, capítulo 28, e versículo 3. Aqui, irmãos, são as últimas palavras do pai para o filho na Bíblia, tá? Eles se encontraram depois disso, mas a Bíblia não fala o que foi conversado. Mas aqui são as últimas palavras do pai para o filho. Para ficar mais bonito, vamos começar do versículo 1, quando diz assim: Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe dizendo: ô meu filho, não tome mulher das filhas de Canaã. Esse pai estava muito preocupado com quem o filho ia casar, porque ele sabia que ele era continuidade, mas o filho também era. Depois o pai fala no versículo 2, ô meu filho, levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão da tua mãe. E eu tenho um conselho, olha, aquela moça, vai lá, tem uma família boa ali, família da casa do teu pai. Versículo 3, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência.
a continuidade. Meu filho, eu quero dar para você o que eu recebi. A bênção de Abraão, o meu pai. Isso aqui, meus irmãos, esse é o momento. Esse é o momento maior na vida do Jacó. Não é quando ele roubou aquela bênção do pai dele, não. Porque naquela bênção, lá no capítulo anterior, não está escrito isso. Deus te abençoe, olha lá, né, no versículo 4. Deus te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo. Então, meus irmãos, esse foi o bem mais precioso que ele podia dar para o filho dele. Ele recebeu do pai dele a fé. E o que ele está dando para o filho? A fé. Tudo que ele aprendeu do pai dele sobre Deus. Agora o filho vai morrer 70 anos depois. Não demorou muito, não. Naquele tempo as pessoas viviam bastante. Mas o filho morreu 70 anos depois, e eu quero ler com vocês aqui, no capítulo 43. Aliás, 43 não, 48. Como eu disse, aliás, né, é um versículo já lido nesta noite. Tem aqui na tela. Então, por que o senhor mandou abrir? Para vocês abrirem a Bíblia, né? O pessoal de casa aí abrindo a Bíblia. Ah lá, capítulo 48, versículo 15 e 16. Agora, meus irmãos, não é mais o pai do filho. Agora é o filho. No caso, Jacó. Ele vai morrer. Ele está batendo as botas. Ele diz para o José e os filhos do José, que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida. Olha que bonito. Últimas coisas que eu vou dizer para o meu filho. Meu filho, meu filho, meu filho. Deus que tem sido meu pastor desde que eu nasci até agora. O anjo que me redimiu, que me salvou de todo o mal, agora abençoe esses meninos. Você sabe por que o Abraão conseguiu construir uma casa? É porque ele recebeu a fé. Mas ele recebeu de quem? Perdão, Abraão, Jacó. Por que o Jacó conseguiu fazer uma casa? Porque ele recebeu a fé que veio do seu pai Abraão. Então, irmãos, como pais, nós aqui, tá? Eu e você, papai. Hoje é dia dos pais. Nós somos responsáveis pelo quê? Espiritualmente diante de Deus. Eu quero trabalhar muito, deixar alguma coisa para o meu filho. Faça isso, não tem problema não. Quer deixar, deixa. É bom, né? Eu quero, deixar um bom diploma para o meu filho, vou estudar ele. Excelente, coisa maravilhosa que você vai fazer. E eu, oro para que os pais invistam mesmo na educação dos seus filhos. Mas nada é comparado. Você ser a continuidade. Você dá para o seu filho aquilo que o Abraão deu para Isaque. E Isaque continuou e deu para o seu filho Jacó. Nós não vamos fazer isso inventando coisa nova. Olha, você não precisa inventar nada. O Isaque não inventou nada, o Isaque não criou nada. O Isaque parece, como eu disse, é um zero à esquerda. Não. Ele é o elo, tá? Ele conservou. A gente vai fazer isso, irmãos, conservando e transmitindo o que nós recebemos de nossos pais espirituais. Anunciando a salvação em Cristo Jesus. Você recebeu a salvação? Então a primeira coisa que você tem que fazer é anunciar a salvação para os seus filhos. Levá-los até Jesus. Como o pastor Everton pregou ontem. Estava dizendo lá para os irmãos de Mesquita que o Jairo, ele levou Jesus para a casa dele. Ele pegou Jesus, mas é porque tinha que curar a filha, mas levou a pessoa certa. Acabou que a família foi salva.
porque Cristo entrou naquele lar. Então a primeira coisa, pais, nós somos responsáveis de conservar essa fé. Você crê em Cristo, pai? Amém. Mas você é responsável para anunciar a salvação para os seus filhos. Não é o pastor que é o responsável. Não é o irmão da igreja que é o responsável. Você, eu, nós somos responsáveis a andar nos passos de Jesus. Somos responsáveis para imitar Jesus, para andar como Jesus andou. Eu digo andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, pensar como Jesus falou. Depois, nós somos responsáveis para andar junto com os nossos filhos até o altar. Veja, o Abraão andou com Isaac até aquele altar e amarrou o seu filho lá. Olha, nós devemos levar os nossos filhos até Cristo. Nosso altar é a cruz. Nós devemos amarrar os nossos filhos nos pés da cruz, de uma forma que, assim como Isaac, jamais eles saiam de lá. Porque aí nós vamos ter uma morte feliz, alegre, sabendo que eu morro, mas Deus vai continuar a agir, como Jacó falou, eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará, meus filhos, Deus vai vos visitar. E aí está, amarrando eles aos pés de Cristo, levando nossos filhos a amar Jesus. Se você mostrar amor por Jesus, amor verdadeiro, sincero, eles vão amar Jesus. Eu quero terminar lendo esse versículo aqui. Conselho de Paulo para o seu filho, Timóteo. Meu filho. Então, Timóteo seria a segunda geração, assim como Isaac, tá? Conserva com fé e amor, em Cristo Jesus, o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Conserva, meu filho. Conserva a palavra de Deus no seu coração. Meus irmãos, uma igreja só é grande, só é forte, quando ela tem pais fortes espiritualmente. Que seja meia dúzia, que seja mais, que seja menos, mas se são fortes espiritualmente, se conserva a palavra no coração, se transmite, então a igreja vai ser forte. Amém?